Haris Cairene Agaptus Adelphoi. Você está no canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Antes de participar da aula de Teologia Pentecostal, queremos falar nessa noite sobre dons ministeriais. Eu quero te convidar a se inscrever no canal. Primeira coisa, se não é inscrito, se inscreva no canal. Dê o seu like contribuidor e compartilhe o conteúdo. Primeiramente, vamos para o que fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, sobre dons ministeriais. Nossa aula de hoje é sobre dons ministeriais, ministério, dons. Muito bem, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele está falando sobre os dons ministeriais, instruindo, advertindo, relacionando aos irmãos da igreja de Éfeso sobre os dons ministeriais, ou referente aos dons ministeriais. E ele vai dizer que os dons ministeriais são para edificação. O termo utilizado para dons ministeriais é carismata hipikartezo. Hipikartezo, ministeriais. Carismata, dons. Agora, para edificação, ou edificar, o utilizado é o termo grego catartezo, que tem o sentido de construção, ampliação, instrução, certo? E até pode colocar também como redimensionar e redimensionamento. Agora, quando vamos para dons carismata e ministério, que tem um sentido de serviço, porque o termo hipikirasto, não é? Ele tem o termo serviço, que é ao mesmo tempo utilizado para diaconia, que é o mesmo termo também que pode ser correlato, matetes, ou aqueles que são discípulos, servidores. Esses dons, qual é a proposta, ou qual que é o propósito desses dons? A edificação, katatsu, edificação. Agora, o grande sentido propulsor e didascalia, de ensino, que Paulo está referenciando sobre dons ministeriais, é para justamente aplicar ali uma orientação sobre a aplicação, o sentido e a tarefa de cada um dos dons. Primeiramente, ele vai falar sobre o dom de apóstolos. Ele deu um para apóstolos, que o termo no original grego é apostoleu, ou seja, enviado, aquele que foi enviado para cumprir uma determinada missão, tarefa. Claro que nesse aspecto nós podemos comparar ao missionário, podemos. Aquele que foi enviado para uma região geográfica para cumprir um ID, uma missão, e automaticamente estar dentro de uma incumbência. Este é o dom do apostoleu, do apostolado.
Ele deu um para apóstolos. O outro dom, que aí mais vamos assim, distintivo, relacionado com evangelho, não é? Que é evangelistas, tá? Evangelistas, não é? Evangelista, não é? Que está relacionado com evangelion, que é também relacionado com evangelistai, evangelização. Então, é aquele que é comissionado e recebeu o dom, a dádiva, a capacitação sobrenatural para cumprir um ministério específico de evangelizar, de ganhar almas, de levar o evangelho a outrens, para que estes sejam alcançados com o poder do evangelho e sejam assim salvos. O outro dom, além deste, o próximo, é pastores. Aí o termo utilizado aí é poimen. Poimen tem alguns sentidos aplicativos: guia, orientador e também conselheiro. Então, o pastor é aquele que apacenta, aquele que guia, aquele que aconselha e aquele que orienta. Poimenes, conselheiro. Poimen, apacenta, guiar, conduzir, orientar. Então, o pastor é aquele que também pode ser considerado como o superintendente, aí o termo seria episcopal, não é? Que seria justamente aplicado para superintendência, supervisão. Mas nesse sentido aplicativo de Efésios 4:11, dom ministerial, pastor, pastoreio, é poimen, que significa justamente guiar, apacentar, cuidar, orientar. O outro dom ministerial são dois dons sui generis e congêneres, que é mestre e doutores. O termo utilizado para mestre é didáskalo.